Você tem filho entre 10 e 15 anos? Então escuta o que eu vou te falar. Isso aqui não vai ser um videozinho gostoso de se ouvir, não vai ser aquele videozinho que no final você fala, ah, meu filho é desse jeito mesmo, eu sou desse jeito. Essa conversa não é uma conversa agradável, mas ela precisa de ser dita, tá? Na maioria das vezes a gente quer falar hoje as coisas que são politicamente corretas, são coisas que as pessoas estão gostando de ouvir, mas infelizmente não é o que elas estão precisando de ouvir. Presta atenção, a sua casa não é uma casa de votação, a sua casa não é um condomínio. Você precisa de ouvir coisas que são brutais e que são estruturantes para que sua família realmente se torne aquilo que você acredita que ela precisa se tornar. Sua casa não é uma democracia como muitos pensam, tá? O modelo que tem que ser adotado dentro da sua casa é o modelo de monarquia. E o seu lar não está em crise, tá? Se está, é porque você abdicou em algum momento o seu lugar. Você, pai, largou o seu lugar de ser pai, você, mãe, abandonou o seu lugar de ser mãe. O que a gente observa é que muitos dos comportamentos que são passados hoje para os nossos filhos é uma deficiência que os pais tiveram na sua infância, na sua adolescência, e isso acabou se tornando um comportamento para o seu filho hoje dentro das suas casas, tá? Qual que é o modelo científico para isso? Nós começamos pela neurociência. O que é a neurociência? Ela explica que os nossos filhos, eles estão nos ouvindo por uma razão e não nos ouve também por essa mesma razão. O nosso cérebro, o PFC, que é o córtex pré-frontal dos nossos filhos, eles não estão formados ainda, né? Desde os seus aí 10, 11 anos até os 25, 30 anos é o tempo que leva, mas a parte mais complicada é entre os 11 e os 16 anos, 16, 18 anos, que é quando essa parte de raciocínio do cérebro está sendo processada, está sendo formada. E a ciência é clara, a última parte do cérebro a amadurecer no ser humano é essa parte aqui, né? Que alguns dizem, os cientistas dizem que vai dos 30 até os 40 anos de idade. Ou seja, isso significa que o seu filho é um ser humano, um motor no máximo, mas não está preparado para tomar algumas decisões. E quem é que gera esse freio? Esse freio é o pai e a mãe que dá. É muito comum você ver os filhos hoje mandando nos pais, os pais pedindo autorização para os filhos para poder fazer algumas coisas, o que eles querem comer, onde eles querem ir, que roupa eles querem vestir. Meu, os nossos filhos não têm essa capacidade aí de 10, 12, 15 anos, saber o que é bom para eles comer, o que é bom para eles vestir. Essa é a decisão que foi incumbida aos pais, os pais que têm a mente já fortalecida, treinada, pronta para trazer isso para dentro de casa. E muitas das vezes o que acaba acontecendo? Vamos fazer aqui uma votação aqui em casa. O meu filho tem que ser ouvido, a minha filha tem que ser ouvido. Para quê? Para que no final das contas eles acabem trazendo uma decisão que seja boa para todo mundo. Olha só, você como pai, você como mãe, você não tem que procurar amar o seu filho, esperar que o seu filho ame você. Isso você não tem que esperar dele. O seu papel é de você ser pai e você ser mãe. O que você tem que esperar do seu filho é respeito. O que o seu filho tem que dar para você é respeito, porque isso vai trazer, quando você adota esse comportamento, você acaba trazendo limites. E o que o seu filho precisa nessa idade? O seu filho precisa de limites. O limite é o amigo que vai estruturar isso. Sem limite, não há forma, e sem forma vai ter um caos. Quando nós olhamos para a Bíblia, né, a metáfora interessante é você olhar para a Bíblia na cidade de Jerusalém, por exemplo. Né? A cidade de Jerusalém só é segura por quê? Porque existia uma muralha em volta dela. Se não tivesse essa muralha em volta dela, ela seria muito facilmente atacada, seria invadida. E o que é que estabelece esses limites? Dentro dos nossos lares, é você exercendo o seu papel de pai, exercendo o seu papel de mãe, dizendo não quando tem que dizer não, e sim quando precisa dizer sim. E na maioria das vezes é a correria de falar, não, eu preciso de agradar meu filho, porque eu fico o dia inteiro trabalhando, eu fico o dia inteiro fazendo o que eu tenho que fazer. Então meu filho pede um celular, eu dou um celular, meu filho pede uma roupa cara, eu dou uma roupa cara, pede um tênis, eu dou um tênis. O limite, ele impede que a perda de identidade se estabeleça dentro da vida dele. Sem esse limite, pode ter certeza que vai ter inconsistência, inconsciência. O limite ele é fundamental para quê? Para a formação da saúde mental do seu filho. Na maioria das vezes, nós estamos querendo trazer isso para um ponto de vista mais agradável da coisa, mas isso não acontece. E por que isso? Dentro do sistema de monarquia, o que você vê? Que
Cada um tem o seu papel inegociável. A Bíblia, né, ela traz essa clareza. O pai é o cabeça, é o pai que vai trazer a direção, é o pai que vai ser o CEO da casa, ele vai ser o rei, ele vai gerar proteção, ele vai priorizar o legado. Mais importante do que do que você vai deixar para o seu filho, né, de bens, de riqueza, de herança, é o filho que você está deixando para esse mundo. E isso é importante demais vocês entenderem, porque às vezes a gente vai querendo dar, vou deixar uma casa, vou deixar carro, empresa, dinheiro, por aí vai, mas às vezes quando você coloca esse filho no mundo, ele não sabe se virar. Por quê? Ele não teve limites, ele não entendeu o valor das coisas. Isso precisa de ser muito claro. Para quê? Para que dentro desse processo de formação e de ensino para essa nova geração que a gente está deixando, ela precisa ser uma geração que seja melhor do que a nossa. Ela precisa ser uma geração melhor do que essa que nós estamos deixando. E isso você está observando que está muito difícil a gente fazer isso. E o papel da mãe, Maílson? O papel da mãe. A mãe, ela é o porto seguro. A mãe, ela é aquela que, eu sempre falo lá em casa, né? A mãe, ela vai ter sempre aquele papel afetivo, aquele papel de presença, aquele papel de consciência. Isso é muito importante dentro de casa, tá? É muito importante, isso é fundamental. A mãe é aquela que gera o alicerce, é aquela que está próxima, aquela que você pode ver quando os filhos estão com problema, estão com dificuldade, a primeira que eles acabam procurando é a mãe. A criança, ela precisa de ter essa certeza, né? Que ele tem uma mãe que ama e que tem um pai que ama e que protege. E se precisar, eles estão sempre ali. Mas às vezes o que acaba acontecendo? Nessa geração que a gente está, a gente coloca dar celular na mão dos nossos filhos, a gente dá para eles carro, dá para eles uma vida totalmente diferente daquela que muitas vezes que o pai trouxe, e isso não ensina o que é a vida de verdade. Os pais precisam trazer essa presença, precisam tomar essa decisão, de fato, de estar próximo dos filhos, de querer realmente conduzir os seus filhos para esse lugar aonde eles precisam de estar. Porque hoje, tudo isso que a gente enxerga, você olha nos noticiários, você olha aí na internet, cada coisa esquisita que você vê. Por que esses seres humanos estão tomando essas decisões malucas que eles estão tomando? Porque dentro de casa não teve limites. Dentro de casa não teve um pai que falou até onde ele podia ir. Lá em casa, os meus filhos que têm celular, que é no caso do meio, que está aí nessa fase aí dos 10 aos 16 anos, tem celular, mas tem o quê? Ele tem limite para usar o celular. E o celular dele, ele é visto por mim, ele é monitorado por mim. Eu olho o que meu filho está assistindo, eu olho o que meu filho está vendo, e eu falo, às vezes ela tem 2 horas e meia para ficar no celular, para poder fazer os estudos dela, falar com a turma da escola, cuidar das coisas da igreja. E não pode passar disso. É 2 horas e meia, 3 horas, não pode passar disso. Se passar, às vezes ela vem e fala, ô pai, você vai ter, não, você não soube gerenciar o tempo que você teve, então você vai ficar sem esse tempo aí. Por quê? Entender que eles têm que ter limites. A minha filha mesmo, o filho, às vezes, não quero ir para a igreja, pai, hoje eu não quero ir para a igreja. E eu falo, você vai. Mas eu não quero ir, pai, eu não sei o que tem, eu fiz isso. Não, você vai para a igreja. Mas você está sendo duro, mãe, você está sendo, não está respondendo. Não, meu filho, minhas filhas, enquanto a mais velha estava comigo também, eles não sabem o que é bom para eles. Por isso que tem o pai e que tem a mãe. Para quê? Para que você gere limites, para que você gere consciência, para que você gere neles o ser humano que eles precisam de ser. Se você ficar querendo ser amiguinho do seu filho, você querer ser aquela pessoa que vai ficar agradando, meu filho é meu amigo, meu filho, não, meu filho, você não tem que ser amigo do seu filho. Mas o que você está falando é esquisito. É esquisito para a geração de hoje. Mas você não tem que ser amigo do seu filho. Se o seu filho for seu amigo, beleza, é um bônus que você teve. O que você tem que requerer do seu filho é que ele te respeite. Se o seu filho te respeitar, aí ele vai te amar. Agora, se você querer ficar com o seu filho, seja seu amiguinho, contando, conversando, você pode ter certeza que está errado. Hoje você olha aí filhos com 25, 30 anos dentro de casa. Está errado. Filho com 25, 30 anos dentro de casa, a mãe ainda lavando as cuecas do moleque. Não, isso está errado. Você não pode achar que você está olhando isso para dentro da sua casa e isso está tudo correto. Não pode, tá? Aplique esse princípio, aplique a Bíblia dentro da tua casa.
tá? Moisés, quando ele estava lá, foi se encontrar com Deus, e Deus falou assim para Moisés, tira a tua sandália, cara, porque onde você está, aquele lugar é santo. Aí Moisés tirou a sandália para entrar. O que, que é essa sandália? É tudo aquilo, cara, que às vezes você deixa entrar dentro da tua casa, que não deve. Tua casa é terra santa. Tá entendendo? Tua casa é terra santa. Dentro da tua casa não pode ficar entrando pornografia, coisas erradas, comportamentos esquisitos. Às vezes deixando os filhos dormir na casa dos amiguinhos, dos colegas, você nem sabe quem são, aonde estão, qual é o tipo de comportamento que esses filhos estão tendo nessa casa, porque não pode, eu falei isso ontem ainda, falei, olha, não pode deixar, não pense que seus filhos são santos, seus filhos não são santos não, seus filhos eles precisam de limites. Ah, meu filho não faz isso, meu filho não é capaz de fazer isso, você vai se surpreender. Faixa de idade, dos 10 aos 18 anos, estão fazendo hoje em dia. Dá até medo de você. Quando você começa a estudar isso, você entra a fundo disso dentro das redes sociais, dos estudos que existem, você vai ficar abismado pelo comportamento que a juventude tem hoje em dia. Então você precisa estar atento a olhar os seus filhos, que seus filhos vêem nas redes sociais, que seus filhos assistem no YouTube. E outra, filho nem pode ter rede social, essa é a grande verdade. Instagram, Facebook, Pinterest, por aí vai. Os seus filhos não têm capacidade. Você, como adulto, às vezes não tem capacidade de lidar com a internet. Imagina uma criança que está em fase de formação. Então, olha que e me escuta. Você é o limite do seu filho, tá? Não fique pensando que você, passando a mão na cabeça dele, ele vai se tornar o seu amigão nessa fase da adolescência. Não, meu irmão. Você tem que ser o limite que ele não tem a capacidade de identificar. Você é a cabeça pensante do seu filho. Você é quem vai formar o seu filho, para que quando ele crescer e se tornar uma pessoa adulta, se torne uma pessoa melhor do que você foi, do que você é. Então entenda isso, tá? Isso aqui, porque eu tenho dito isso na mentoria que eu faço com os casais, na mentoria que eu faço individual, nas palestras que eu dou, nas ministrações que eu faço dentro da igreja. Nós precisamos parar de ficar procurando conversinha que venha a agradar. Você precisa de ouvir o que precisa de ouvir, fazer aquilo que você sabe que tem que fazer e fica, às vezes, pisando em ovos. Seus filhos são bênção de Deus, mas eles serão mais bênção ainda se você entender que você tem que colocar limite para eles. Tá bom? Deus abençoe você. Siga lá meu Instagram, @mailson_brandão. Se estiver no YouTube, se inscreva aqui no canal e curta esse vídeo. E melhor do que isso, compartilhe para quem precisa de ouvir. Eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida. Deus abençoe. Tchau, tchau.